A história começa com Arata Touma refletindo sobre seu passado. Ele relembra memórias de 6 anos atrás que ainda permanecem vivas em seu coração, de uma vida completamente monótona e dolorosa. Ele lembra que tinha apenas um herói. Esse herói não era outro senão Ryo, seu irmão mais velho. A cena então volta 6 anos, quando Arata tinha apenas 11 anos. Ele estava lavando louça enquanto seu irmão, que tinha 12 anos na época, ajudava ao lado. Durante a lavagem, um prato escorregou das mãos de Arata e quebrou. O medo o atingiu quando pensou que sua mãe, mais uma vez, o espancaria severamente pelo acidente. A mãe entrou no cômodo furiosa. Ela o repreendeu duramente, perguntando se ele queria ser mandado de volta para o orfanato. Ela lembrou que eles haviam dito que ele poderia, no mínimo, ajudar com as tarefas de casa, mas o considerava inútil. Apavorado, Arata pediu desculpas, mas sua mãe ordenou que ele levasse o lixo para fora imediatamente. Ele concordou em silêncio. Enquanto continuava o trabalho, pensamentos tomaram sua mente. Dizia para si mesmo que seu irmão mais velho podia fazer tudo, e que apenas ele se sentia indigno de viver naquela casa. Mas quando olhou para cima, viu Ryo limpando a sujeira. Seu irmão lhe lançou uma piscadela com um sorriso de encorajamento. Ryo sugeriu que eles levassem o lixo juntos. Um leve sorriso retornou ao rosto de Arata, que concordou. Os irmãos saíram lado a lado para jogar o lixo. Arata lembra que seu irmão mais velho era o único com quem podia realmente se abrir. Ryo sempre o guiava e lhe dava conforto. Mais tarde, Arata estava assistindo televisão quando uma reportagem apareceu na tela. A transmissão anunciava a subjugação de uma besta mágica por um matador, elogiando a nova estrela em ascensão, o Sr. Kisaragi, que havia derrotado com sucesso um demônio de nível prata. Cheio de empolgação, Arata admirava os matadores. Ele os considerava pessoas incríveis que lutavam para proteger o mundo. Mas sua mãe apareceu de repente atrás dele e exigiu saber o que ele estava fazendo. O medo voltou ao rosto de Arata. Ela o chutou, furiosa por ele estar assistindo televisão em vez de lavar a roupa, como havia sido mandado. Chamou-o de inútil. Consumido pela raiva, Arata lançou um olhar desafiador para sua mãe. Ela percebeu o olhar e ergueu a mão para esbofetá-lo. Ryo se colocou no caminho e o golpe acertou sua bochecha. Sem hesitar, ele pegou Arata e o levou para fora do cômodo. Mais uma vez, Arata pensou que seu irmão era seu herói, alguém que sempre o protegia, mas o sentimento de culpa o invadiu. Ele sentia que Ryo sofria apenas por causa dele. Os dois irmãos depois se sentaram juntos nas escadas, reunindo coragem. Arata contou algo embaraçoso ao irmão. Confessou seu verdadeiro sonho. Queria se tornar um matador. Admitiu que, embora não pudesse acontecer de imediato, quando se tornasse um, sairia daquele lugar. Levaria Ryo com ele e o protegeria. Ryo sorriu calorosamente, colocou a mão no ombro de Arata e o tranquilizou. Disse que ele poderia conseguir, com sua bondade e força inabalável. Em pé, Ryo declarou que o treinamento deles começaria naquele mesmo dia. Arata narra como treinou intensamente para se tornar um matador, com seu irmão sempre o incentivando. Ele realmente acreditava que um dia isso seria possível. Aqueles dias, cheios de esforço e esperança, tornaram-se o período mais feliz e gratificante de sua vida. Mas ele recorda com profunda tristeza o dia em que tudo mudou. Você está no canal do NCaps e é essa a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal e, se estiver, considere também se tornar um membro, que isso nos ajuda muito. Dito isso, sem mais enrolações, bora continuar com a história. Numa tarde, enquanto os irmãos estavam juntos, Arata encontrou um orbe brilhante. Os olhos de Ryo se encheram de lágrimas de alegria. Abraçando o irmão mais novo, ele chorou, dizendo que Deus havia reconhecido os esforços de Arata e que seu sonho finalmente se tornara realidade. Parecia que ele mesmo havia vencido. Declarou que Arata havia sido recompensado com um orbe de nível ouro, raro, de atributo água e luz. Mas antes que pudessem comemorar, o pai apareceu e tomou o orbe. Ele exigiu saber onde Arata havia conseguido algo tão valioso e o reivindicou para si, dizendo que era bom demais para alguém como Arata. Afirmou que o manteria seguro e não deixaria nada acontecer com ele. Ryo gritou que o orbe pertencia a Arata, mas o pai o chutou com raiva. Furioso, disse que o que era de Arata era dele, e apenas dele. Arata gritou desesperadamente pelo irmão enquanto o pai levava o orbe, declarando que o venderia por um alto preço. Arata narra a amarga verdade. Aprendeu que pessoas ruins sempre tiram o que é preciso sem pedir. Não importava quantas vezes acontecesse, a dor nunca diminuía e ele nunca se acostumaria. Ele jurou nunca esquecer. Mais tarde, o pai foi à corporação Gotsu, onde vendeu a orbe de Arata para Takatora por 30 milhões. O tempo avança novamente. 6 anos depois, Arata e Ryo assistiam televisão. A notícia falava sobre Takatora, da cooperação Gotsu, descrevendo-o não apenas como uma figura influente no mundo dos negócios, mas também como um brilhante matador. Sua presença, tanto dentro quanto fora do país, chamava atenção por todos os lados.
O noticiário o elogiava como a nova estrela mais brilhante, alguém que salvaria o mundo. Arata murmurou incrédulo sobre as incríveis conquistas de Takatora. Ryo respondeu que ser ao mesmo tempo um herdeiro rico e um matador era inacreditável. Durante a reportagem, um repórter perguntou a Takatora que tipo de orbe ele havia visto naquela época. Takatora exibiu orgulhosamente seu orbe, uma esfera dourada brilhante com um anel azul. Ele descreveu a emoção e a empolgação que sentiu quando o orbe o escolheu, afirmando que pertencia apenas a ele. Arata e Ryo ficaram paralisados ao assistir. Ambos perceberam a verdade. Em todo o Japão, existia apenas um orbe dourado daquele tipo, e isso significava que Takatora possuía o orbe roubado de Arata. Suas suspeitas se confirmaram. Eles entenderam que o pai corrupto havia vendido para ele. Arata pensou amargamente que, se tivesse recuperado aquele orbe, já seria o matador. Então a dúvida o invadiu, questionando-se desde o início. Isso não teria sido impossível. Tomado pela raiva, Ryo incentivou Arata a ir com ele para recuperar o orbe, insistindo que Takatora havia trapaceado para se tornar um matador. Os irmãos foram até a corporação Gochu. A equipe de Takatora o informou sobre a chegada deles. Embora inicialmente dissesse estar ocupado, ele permitiu a entrada. Arata narra que perguntaram sobre Toma, que havia visitado o local antes. Por causa dessa conexão, conseguiram a permissão para entrar. Arata então percebeu que Takatora realmente tinha ligação com seu pai. Ao vê-lo pessoalmente, Arata pensou que aquele era o homem. Ryo se apresentou educadamente como Ryo, filho de Tsubasa Toma, e declarou que havia ido para reivindicar o orbe de ouro. O pai deles havia feito a troca, mas Takatora fingiu ignorância, perguntando de que troca estavam falando. Ryo, cheio de raiva, o acusou diretamente, disse para ele não se fazer de bobo, pois não havia conquistado o orbe por conta própria. Takatora rapidamente entendeu e perguntou o que eles realmente queriam, insinuando se era dinheiro. Ryo recusou e afirmou que só queriam um orbe, pois ele pertencia a seu irmão. Takatora os empurrou para frente, insistindo que queria mostrar algo. Ryo resistiu, exigindo o orbe em vez disso. Takatora o conduziu até uma sala escura, onde uma criatura mágica sombria, que emanava uma energia negativa, os aguardava. Os irmãos ficaram chocados com a visão. Takatora os deixou lá, trancando a porta com desdém. Pensou consigo mesmo que não tinha tempo a perder com os pobres. Declarou em silêncio que eles deveriam se espalhar como poeira, como os miseráveis que eram. Arata socou a porta, xingando Takatora e exigindo que a abrisse. O pânico tomou seus pensamentos quando percebeu o que os aguardava. Naquele ritmo, seriam consumidos pela entidade sombria e transformados em bestas mágicas. A criatura avançou em direção a Arata, mas Ryo o empurrou para o lado. A corrupção perfurou o corpo de Ryo em vez disso. Com lágrimas nos olhos, Ryo perguntou ao irmão se ele estava bem. Pediu a Arata que o ouvisse, dizendo que ele se tornaria um matador de nível alto um dia. Arata gritou o nome do irmão, a voz cheia de desespero. A corrupção se espalhou e Ryo se transformou em uma besta diante de seus olhos. Arata caiu no chão, arrasado. Culpava-se por tudo, pensando que era sua responsabilidade. Perguntava-se por que aquilo tinha acontecido, em que momento tudo dera errado. Questionava se era por ter sonhado em se tornar um matador ou por ter desejado recuperar seu orbe. Atormentava-se de culpa, imaginando se tudo era sua responsabilidade. Mas então, a clareza ardeu dentro dele, percebendo que não era sua culpa. A culpa estava nas pessoas egoístas que haviam roubado tudo dele. Chamas de vingança se acenderam nos olhos de Arata. Então, para sua surpresa, viu a besta corrompida se transformar em um orbe. Ele olhou incrédulo, questionando se o que vira realmente era um orbe. Arata estendeu a mão, e a mente tomada por determinação. O orbe que antes estava fora de seu alcance agora estava ao seu alcance. Desta vez, ele o tomou para si. Jurou que se tornaria um matador. No momento em que sua mão tocou o orbe, uma onda de energia negativa explodiu de dentro dele. Arata gritou de dor enquanto seus dentes se transformavam, lembrando presas de vampiro. Seus olhos brilharam em um vermelho profundo e ameaçador. Uma janela do sistema apareceu diante dele com uma notificação, declarando que ele havia recebido a proteção do reino demoníaco. Outra notificação surgiu, mostrando a lista de habilidades adquiridas. Lâmina sombria explosiva nível 1, armadura explosiva nível 1 e flecha explosivo nível 1. Em outro lugar, Takatora ria sozinho, regozijando-se em sua própria força. Pensava que ambos agora se transformariam em monstros e se tornariam nada além de alimento para o seu avanço de nível. Sentia-se cada vez mais poderoso. Para ele, esse era o preço que pagavam por desafiá-lo. Chamou-os de camponeses inúteis, destinados a morrer se arrependendo por terem esquecido seu lugar. Lembrou a si mesmo na ausência deles, que nunca estiveram no mesmo nível que ele. Para Takatora, o assunto estava encerrado, problema resolvido. Enquanto isso, Arata continuava mudando, seu corpo ameaçando assumir a forma de uma besta, mas logo voltou ao estado normal humano.
A confusão tomou sua mente enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Nesse momento, seu irmão, já transformado em besta, avançou contra ele em um ataque violento. Arata reagiu instintivamente, saltando para o lado e desviando com uma velocidade inesperada. O choque o percorreu quando percebeu que havia se movido puramente por instinto. Aquilo era completamente diferente de antes. Seu corpo agora parecia muito mais leve. Diante dele, outra janela de sistema apareceu mostrando seu nível, barra de vida e os outros status. Ele se perguntava se realmente havia se tornado um matador, ou ainda consumido por sua forma bestial, e investiu novamente. Arata gritou desesperado para alcançá-lo, pedindo que o irmão se acalmasse, suplicando para que não se tornasse uma besta mágica e não deixasse a corrupção dominá-lo. O sistema mostrava um indicador de progresso, 83%. Arata jurou que desta vez era sua vez de salvar o irmão. Não importava o que acontecesse, ele o salvaria. Seus gritos chamando pelo irmão ecoavam no ar. A besta parou de repente. Em vez de atacar, soltou outro rugido e socou a parede, abrindo um buraco antes de fugir. Arata ficou atônito. Seus pensamentos corriam, perguntando-se se o irmão havia interrompido o ataque e fugido. Ele percebeu que talvez o irmão ainda não estivesse se transformado completamente em uma besta mágica. O sistema novamente indicava 83%. Arata sabia que isso era ruim. Se o irmão chegasse à cidade e atacasse alguém, as consequências seriam desastrosas. Precisava encontrá-lo antes que fosse subjugado. Preparou-se para persegui-lo, mas sua atenção foi capturada pela criatura sombria à frente. Dessa criatura surgiram um javali gigante e uma cobra gigantesca. O enorme javali avançou, forçando Arata a assumir uma postura defensiva. Embora o ataque não causasse ferimentos graves, Arata percebeu o perigo e amaldiçoou a distração. Sabia que não tinha tempo para aquilo. O javali atacou novamente com sua força esmagadora, arremessando Arata contra a parede com impacto tão forte que a rachou. O golpe tinha sido poderoso bastante para lançá-lo longe. Arata percebeu que havia subestimado a força de ataque de um javali mágico. Sabia que precisava encerrar aquela luta rapidamente para poder ir atrás do irmão. Lembrou a si mesmo de que agora era um matador. Com sua nova habilidade, poderia derrotá-lo. Chamas de aura explodiram de dentro dele. Pó negro encheu o ar ao seu redor, fazendo parar. Ele percebeu que aquilo era a habilidade da explosão. Exatamente como descrito em sua tela de status. Do pó negro, o javali reapareceu, avançando novamente em alta velocidade. Arata se preparou. Seus pensamentos corriam enquanto o medo o dominava. Seu corpo tremia diante da ideia de que, depois de finalmente se tornar um matador, poderia morrer ali sem realizar nada. Ele temia a possibilidade de morrer sem salvar o irmão. Nesse momento desesperador, uma energia poderosa explodiu de seu corpo. Seus olhos voltaram a brilhar em vermelho, irradiando força. Com um olhar fixo na fera, o javali gigante gritou de terror antes de cair morto a seus pés. Os olhos de Arata voltaram ao normal ao abri-los novamente, diante do corpo sem vida do javali. A confusão tomou sua mente enquanto se perguntava o que havia acontecido, questionando se fora ele quem o matou. O sistema respondeu com outra notificação. Ele havia subido de nível. Arata murmurou para si mesmo, percebendo que isso ocorrera porque derrotou a criatura. Perguntou-se se isso significava que seus atributos agora estavam mais fortes, mas logo afastou o pensamento. Nada disso importava naquele momento. A única coisa que importava era encontrar seu irmão. Jurou que jamais perdoaria o responsável. Determinado, Arata passou pelo buraco na parede, correndo pela estrada em busca de Ryo, mas o cansaço o dominou. No meio do caminho, desabou e perdeu a consciência. Em outro lugar, Takatora entrou na sala onde havia mantido Arata e Ryo presos. Perguntou se aqueles que haviam se transformado em bestas mágicas já deveriam ser subjugados. Seus olhos examinaram o ambiente, mas não havia ninguém. Tudo o que restava era o pó negro espalhado. Notou que a parede havia sido destruída e rangeu os dentes. Pensou nos que haviam se transformado em bestas mágicas. Para ele, não passavam de fracos de nível bronze. Não havia como alguém assim quebrar a parede. Sua raiva aumentou quando percebeu a verdade. E isso não podia ser, mas a possibilidade o corroía. Enquanto isso, Arata vagava em um sonho, onde as memórias de seu irmão Ryo preenchiam sua mente. Ele viu fragmentos dos momentos que haviam passado juntos. De repente, o sonho se despedaçou, e Arata abriu os olhos, encontrando-se deitado em uma cama. A confusão o tomou enquanto se perguntava como havia ido parar ali. Lembrou-se de ter ido ao prédio da corporação Gochu, e em seguida de ter lutado momentos antes. A urgência o atingiu quando pensou no irmão, temendo que algo terrível pudesse acontecer no meio da cidade. Seus pensamentos foram interrompidos quando uma enfermeira entrou apressada, repreendendo-o para que continuasse deitado. Surpreso, ele balbuciou algo, mas antes que pudesse explicar, a enfermeira de cabelos verdes contou que haviam recebido uma ligação dizendo que ele havia desmaiado na estrada. Ela apontou que seus ferimentos claramente vinham de uma luta contra uma maga. Arata percebeu o que realmente lhe acontecera, perguntou onde estava, e a enfermeira explicou que aquele lugar era uma estação de alívio para matadores. Contou que casos como o dele eram comuns entre novatos, que ainda muitas vezes exageravam em suas primeiras batalhas. Arata pensou em quem poderia tê-lo levado até lá, mas logo decidiu que havia assuntos mais importantes para resolver.
A enfermeira o questionou mais, notando que ele era um novato que nem mesmo possuía um emblema. Aconselhou que entrasse para uma guilda o quanto antes, alertando que sem o apoio de uma guilda e da associação de matadores, ele não sobreviveria. Arata insistiu que precisava ir a um lugar, mas ela foi firme, dizendo que ele deveria descansar. Logo, alguém a chamou do lado de fora, e ela pediu que Arata esperasse ali antes de sair do quarto. Pouco depois, Arata ouviu vozes ao lado de fora. Duas pessoas conversavam sobre a maga que havia aparecido perto da corporação Gochu, dizendo que ela ainda estava solta. Imediatamente, os pensamentos de Arata se voltaram para o irmão. A notícia sobre ele já tinha se espalhado. Os homens continuaram, mencionando relatos de um matador não identificado que acompanhava a maga. Discutiram sobre a busca da guilda e demonstraram preocupação de que, se ele entrasse em uma fissura mágica, talvez não conseguisse lidar com ele. A mente de Arata acelerou ao perceber que a guilda estava atrás de seu irmão. Se as coisas continuassem assim, tentariam subjugá-lo. Ele decidiu encontrar o irmão rapidamente para protegê-lo. Pouco depois, a enfermeira retornou, pedindo desculpas pela demora. Perguntou se ele já tinha solicitado o dinheiro da recompensa, lembrando que alguns esqueciam disso de vez em quando. Mas quando olhou para a cama, Arata já não estava mais lá. Ela ficou chocada, Arata já havia fugido, correndo pelos corredores com determinação. Pensava na possibilidade de o irmão estar dentro de uma fissura mágica e decidiu que não tinha escolha senão vasculhá-las uma a uma. De repente, um anúncio ecoou pela cidade. Uma figura mágica havia surgido, e a área-alvo era Asagiri. Os moradores foram ordenados a evacuar imediatamente. O coração de Arata disparou ao pensar por um momento. Só podia significar uma coisa. Diante dele, uma fissura mágica se abriu. Uma janela do sistema apareceu exibindo as palavras Fissura Mágica Asagiri. A dificuldade estava claramente classificada como bronze. Arata observou que uma barreira já havia sido erguida para selar a entidade maligna, o que significava que alguém da associação já estava no local. Mas nenhum matador havia chegado ainda, o que lhe deu esperança de que seu irmão pudesse estar escondido lá dentro. Embora fosse sua primeira vez entrando em uma fissura e o nível bronze o deixasse hesitante, ele reprimiu o medo. Todo matador passava por isso antes dele, e Arata decidiu seguir em frente. Ele entrou na fissura enquanto a janela do sistema confirmava. Início da captura. Lá dentro, o mundo parecia completamente diferente do exterior, com uma atmosfera estranha e opressiva. Ele pensou que só descobriria a verdade se avançasse mais. Outra mensagem do sistema apareceu informando da missão: derrotar o chefe e eliminar a fissura mágica. A menção de um chefe significava que ele estaria esperando na parte mais profunda, com incontáveis bestas mágicas guardando o caminho. A dúvida tomou conta de Arata, questionando se conseguiria derrotá-los. Seu avanço foi bloqueado quando um guard nível 3 surgiu diante dele. Um choque percorreu seu corpo ao lembrar-se de ter derrotado um no dia anterior sem perceber. Mas desta vez, sabia que teria de enfrentá-lo de frente. Decidiu avançar, cortando os inimigos menores pelo caminho. Seu único plano, por enquanto, era usar a habilidade que possuía. Ele invocou sua alma, a lâmina sombria explosiva, e sentiu um alívio quando ela surgiu com sucesso. O Gar atacou ferozmente. Arata ergueu a lâmina e a chocou contra a criatura, mas a besta mordeu a arma com força, empurrando-o para trás. Ele percebeu que mesmo o inimigo mais fraco exercia uma pressão esmagadora. Ainda assim, lembrou-se de que havia treinado ao lado do irmão experiente exatamente para aquele momento. Com determinação renovada, avançou, cortando com sua lâmina até que o Gar fosse despedaçado. Uma notificação do sistema confirmou seu progresso, mostrando seu nível subir de 3 para 5. Mas logo mais Gar surgiram, cercando-o. Ele entrou em pânico ao vê-los, percebendo o quão aterrorizantes podiam ser os monstros de nível bronze. Em seu nível atual, duvidava de sua capacidade de derrotá-los todos e alcançar o chefe. O pensamento de ser atacado de uma só vez o encheu de pavor. Ainda assim, sabia que não tinha escolha a não ser lutar. Desejava usar a misteriosa habilidade do dia anterior, mas suas mãos trêmulas o traíam. Não conseguia descobrir como ativá-la. Sua resistência começou a se esgotar rapidamente e o desespero o consumiu. Os Garos o feriram e ele gritou de dor. Nesse momento, chamas irromperam ao redor, incinerando as feras. De repente, alguém apareceu, emanando um poder muito além do dele. Arata ergueu o olhar e viu a figura. Seu braço direito estava coberto por uma manopla dourada radiante, com uma joia vermelha brilhante incrustada, cujo design lembrava um sol em chamas. Faíscas e labaredas cercavam seu corpo. Sua presença era imponente e poderosa. A expressão séria ardia de intensidade enquanto ele comentava sobre a estranha habilidade que Arata havia tentado usar. Arata pensou na técnica, impressionado com sua força, e se perguntou se aquele homem tinha sido o responsável por liberá-la. A figura permaneceu firme, irradiando energia ígnea, e revelou que havia recebido uma ligação da associação sobre um matador não identificado. Exigiu saber se Arata era essa pessoa. Arata notou que o homem flamejante não estava sozinho. 2 outros estavam ao seu lado. Ele os observou com atenção, percebendo que o homem era um matador de ouro do atributo fogo, acompanhado de 2 matadores de prata. Logo, suas identidades foram reveladas. O primeiro era Helrudi, matador de ouro da guilda Chama do Leão.
O segundo era Shu Mikishima, matador de prata da mesma guilda. O terceiro era Hyato Akagi, também matador de prata da guilda Chama do Leão. Arata os olhou com inquietação. Perguntava-se o que faziam em um lugar como aquele e reconheceu o nome de Lord Sinan, um dos 5 imperadores. Antes que pudesse pensar mais guardas surgiram atrás dos matadores. Ruge, irritado, estalou os dedos e liberou o poder Descida Divina. Em um instante, as feras foram consumidas em chamas e reduzidas a cinzas. Os olhos de Arata se arregalaram de choque ao testemunhar o poder esmagador de um matador de ouro. Ruge analisou a situação, observando que o surgimento de tantos monstros em uma fenda demoníaca de nível bronze era claramente anormal. Em seguida, voltou sua atenção para Arata, questionando a estranha habilidade que ele havia usado. Arata olhou para sua lâmina, incerto. Pensou sobre aquela habilidade, percebendo que não se parecia com nenhum dos 5 atributos conhecidos. Se isso fosse verdade, não tinha ideia do que poderia ser. Ruge se aproximou, comentando que nunca tinha visto algo parecido. Notou que Arata não tinha afiliação, um andarilho sem vínculos. Pressionou-o, exigindo saber o que o trouxera até ali. Arata hesitou, questionando se Ruge estava sondando suas intenções. Se revelasse que estava procurando pelo irmão, temia que o marcassem para subjugação. Era mais seguro permanecer em silêncio e seguir em frente. Nervoso, rapidamente agradeceu pela ajuda e tentou sair. Ruge observou com atenção. Refletiu que os orbes se formavam em ressonância com a força de uma pessoa e seu desejo mais profundo, quase como uma resposta e uma prece, normalmente alinhados com um dos 5 atributos. Mas o poder daquele garoto era diferente. Seus pensamentos confirmaram a suspeita. Arata era um matador não identificado que a associação chamava de O Irregular. Um sorriso surgiu em seu rosto. Arata se virou, confuso com a palavra. Perguntou o que irregular significava, mas insistiu que precisava ir embora. A aura flamejante de Ruge cresceu. Ele conjurou chamas na mão e admitiu que não pretendia seguir as ordens da associação, mas que haviam mandado capturar Arata para investigação. Avisou que nada era pessoal. Ruge lançou um soco em chamas. Arata ergueu a lâmina e bloqueou, surpreso com um ataque repentino. A confusão tomou sua mente, sem entender o que estava acontecendo. Ruge notou que a lâmina do garoto se desintegrava em cinzas sob o calor. Em seguida, disse a Shu e a Hyato que deixassem o garoto para ele. Os 2 matadores de prata obedeceram de imediato. Hayato sussurrou que seria perigoso, pois se Ruju se envolvesse a sério, eles também poderiam ser atingidos pelas chamas. Ruji liberou uma rajada de bolas de fogo, destruindo tudo ao redor. Forçado a se esconder atrás de uma rocha, Arata ouviu Ruji rir, avisando que se render significava apenas virar cinzas. Arata rangeu os dentes, percebendo que se fosse capturado agora, jamais encontraria o irmão e tudo acabaria ali. Ruji rugiu que se esconder não o salvaria, e com um gesto de chamas, reduziu a rocha a cinzas. Arata caiu com um impacto, arfando de dor. Rapidamente abriu a janela do sistema, desesperado por uma saída. Lembrou a si mesmo que fugir e esconder não adiantaria. Precisava haver uma habilidade que o salvasse. A interface revelou uma nova opção, e os olhos de Arata brilharam de determinação ao imaginar que essa poderia funcionar. Erguendo-se, estendeu a mão para frente. Ruji zombou, achando engraçado que o garoto pensava poder enfrentá-lo. Chamas avançaram em direção a Arata mais uma vez, mas desta vez, ele as bloqueou com uma técnica recém-despertada. Sua voz declarou o poder de flash de cinzas, onde a cinza não podia queimar 2 vezes. Ruji piscou surpreso, percebendo que o garoto não era apenas um fraco destinado a virar pó. Ainda assim, advertiu que aquilo era o fim. Mais chamas se reuniram em sua mão, mais fortes do que antes, enquanto ordenava que Arata se rendesse. Os olhos de Arata ardiam em desafio. Ele não podia se render, não enquanto seu irmão o aguardava. Precisava salvá-lo. A menção de um irmão chamou a atenção de Ruji, distraindo-o por um momento. Aproveitando a oportunidade, Arata avançou e golpeou com sua lâmina. Ruji ergueu o braço e bloqueou, surpreso com a súbita explosão de força de vontade. Arata não permaneceu para lutar mais. Ele se virou e foi embora, determinado a partir. Ruji o chamou, dizendo que se queria proteger alguém, precisava derrotar o chefe da fissura. Ele tinha que subir de nível de qualquer maneira. O que acabara de fazer fora imprudente e nesse ritmo acabaria se esgotando rapidamente. Arata deu um pequeno sorriso e agradeceu pelo conselho. Ruji disse que ele deveria manter aquela chama acesa e treinar duro. Arata partiu, desaparecendo mais profundamente na fissura. Shu e Hyato se aproximaram de Ruji, relatando que as bestas mágicas na área haviam sido contidas. Perguntaram sobre o garoto, curiosos para saber o que havia acontecido. Ruji apenas sorriu, dizendo que o garoto era cheio de fogo. Os 2 matadores de prata trocaram olhares, imaginando se seu líder estava de bom humor incomum. Ruji encerrou o assunto ali, dizendo à equipe que era hora de avançar e derrotar o chefe da fissura. Enquanto isso, em outro lugar, um anúncio ecoou na guilda da marinha. Um alerta de fissura mágica havia sido emitido. Uma fissura surgira em Sino 4. A urgência tomou o ar enquanto ordens eram dadas. Uma garota foi questionada se poderia lidar com a situação.
e ela respondeu com determinação. Sua identidade foi revelada: Aoi Ishiyumi, matadora de prata da Guilda da Marinha. Arata chegou ao local de onde vinham as notícias sobre a fissura mágica. Ele pensou sobre o relatório e percebeu que, no fim, ainda não havia encontrado seu irmão. A janela do sistema exibiu a mensagem de que o chefe da fissura mágica havia sido derrotado e instruiu todos a saírem da fissura em 10 segundos. Arata acreditava que Ryo provavelmente tinha sido responsável por derrotá-lo. Enquanto anúncios eram feitos, a Associação de Matadores e a Guilda declararam que protegeriam todos da melhor forma possível e pediram relatórios imediatos caso algo incomum acontecesse. Arata, porém, pensou amargamente que tais palavras eram inúteis. Sabia que se algum dia dessem ordens para capturar o fenômeno, não poderia confiar na associação e nem na guilda. Ele entendeu que teria que resolver tudo sozinho. De repente, outro anúncio urgente ecoou. Um novo alerta de fissura mágica foi declarado. Arata percebeu que estava acontecendo novamente. Todos os celulares apitaram ao mesmo tempo com avisos. Uma nova fissura no Distrito 4 de Sinnoh, e os moradores próximos foram orientados a evacuar imediatamente até que os matadores chegassem. Os alertas se repetiam no ar e o pânico se espalhou. Pessoas corriam de todas as direções, desesperadas para salvar sua vida. Arata pensou rápido. O Distrito 4 de Sinnoh era próximo. Normalmente, a associação enviaria matadores imediatamente e isolaria a área. Ele entendeu que precisava chegar lá antes que todos os matadores aparecessem. Sem hesitar, começou a correr. Enquanto avançava, outra fissura se abriu bem diante dele. A janela do sistema apareceu, anunciando uma nova fissura mágica chamada Hest, marcada com um nível de dificuldade bronze. Arata percebeu que aquela era a sua chance. A área não havia sido isolada e nem limpa. Ele só podia torcer para que seu irmão estivesse lá dentro. Antes que pudesse agir, alguém o deteve, avisando que aquela fissura estava fora dos limites. 2 matadores de nível bronze da Guilda da Marinha surgiam à frente, identificados como Hanameda e Ishinari. Hanameda o questionou, notando que ele não tinha um emblema de matador, e zombou dele. Ridicularizou Arata como um fracassado sem guilda, um ninguém de baixo nível. Insultou ainda mais, chamando de um matador comum e patético, incapaz de lutar de verdade, um azarento que tirou a pior sorte do sistema de recrutamento dos matadores. Arata ficou frustrado, perguntando-se quem eram aquelas pessoas. Os dois declararam que seu mestre iria limpar a fissura e que, até lá, ninguém mais poderia entrar. Insistiram que um matador comum como ele só morreria lá dentro. Arata ficou desesperado, pensando apenas em entrar o mais rápido possível. Hanameda continuou a provocá-lo, mostrando a língua e dizendo que não deixariam passar, pois, seguindo as regras, ganhariam sua parte da recompensa, e ele deveria simplesmente recuar. Ishinari então liberou sua técnica de agulha de gelo. Arata conseguiu desviar por pouco com um salto, a raiva crescendo enquanto gritava que estava com pressa. Avisou que se quisessem lutar, ele lidaria com eles primeiro. Correu para atacar com sua lâmina, mas Hanameda o prendeu instantaneamente, conjurando uma armadilha de lama sob seus pés. O chão o engoliu, deixando-o incapaz de se mover. Em pânico, Arata percebeu que o solo o aprisionara e que não conseguia escapar. Hanameda zombou dele mais uma vez, explicando que seu pântano era sem fundo. Se Arata não saísse rápido, morreria. Com um sorriso cruel, o chamou de matador selvagem. Nesse momento, uma nova voz o interrompeu. Aoi Ishiyumi apareceu, gritando com eles de raiva. Arata ficou chocado ao perceber que Aoi Ishiyumi, matadora de prata, estava ali naquele momento. Perguntou por que ela estava ali. Aoi Ishiyumi se moveu rapidamente, usando seu poder para puxá-lo para fora da armadilha de lama, dizendo que o salvaria assim que ele estivesse livre. Aoi Ishiyumi exigiu saber por que matadores estavam lutando entre si. Arata explicou que os dois o impediram de entrar na fissura. Aoi Ishiyumi entendeu e explicou mais. Ultimamente, havia aumentado o número de invasores da fissura mágica, que se precipitavam para conquistá-las pessoalmente antes que qualquer investigação adequada fosse feita, visando o lucro próprio. Ela mal podia acreditar. Hanameda e Ishinari reagiram com nervosismo à presença dela. Hanameda comentou que o mestre da guilda confiava nela para dar suporte. Ishinari, porém, resmungou que ela era apenas do tipo suporte e que suas ações eram para seu mestre. Tentaram se convencer de não ter medo, mas no fim, decidiram que precisavam detê-la de qualquer forma e partiram para atacá-la. Irritada, Aoi Ishiyumi murmurou que aquele ataque repentino a incomodava. Ela odiava lutar, mas se preparou para defender. Voltou-se para Arata, dizendo que teriam que lutar juntos contra os dois. Arata admitiu que nunca havia lutado com outra pessoa antes, mas concordou com relutância. Ela agradeceu e, em seguida, canalizou sua magia de suporte nele. Seu poder de Merlin Schnell o envolveu, cercando seu corpo com uma aura azul brilhante. Arata ficou surpreso, percebendo que seu corpo estava diferente. Aoi Ishiyumi garantiu que lutar agora seria mais fácil do que antes e prometeu continuar o apoiando com suas habilidades, pedindo que ele se concentrasse em derrotar os inimigos. Arata concordou e avançou contra os dois adversários com velocidade incrível. Ao verem isso, Hanameda e Ishinari entraram em pânico.
Eles notaram que Arata se movia muito mais rápido do que antes e perceberam que ele estava usando a habilidade de suporte dela. Com a nova força, Arata liberou sua lâmina de fuligem e os atingiu, derrubando-os ambos instantaneamente. Sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, achando-o incrivelmente leve. Entendeu que aquele era o efeito da habilidade de suporte de Aoi Ishiyumi. Curioso para saber o que havia acontecido com seus atributos, ele abriu sua janela de status. A tela revelou: ataque 20, defesa 10 e mana 90. O aumento de mana era absurdo. Aoi Ishiyumi conferiu se ele estava bem e perguntou se ele havia cortado os dois com a lâmina. Arata explicou que apenas os acertou com um lado cego da arma. Aliviada, ela disse que isso era bom e comentou o quanto era embaraçoso saber que aqueles atacantes eram de sua própria guilda. Arata pensou sobre isso e percebeu que ela era uma matadora de água, o que significava que pertencia à guilda de Takatora. Aoi Ishiyumi agradeceu, reconhecendo que ele era bem forte, e então perguntou seu nome. Ele se apresentou como Arata. Ela se apresentou como Aoi Ishiyumi, da guilda da marinha, e perguntou de qual guilda ele fazia parte. Arata hesitou, envergonhado, já que não pertencia a nenhuma. Antes que a conversa pudesse continuar, perceberam que Hanameda e Ishinari estavam fugindo. Os dois gritaram que precisavam relatar o incidente ao mestre deles, Takatora. A menção do nome Takatora deixou Arata chocado. Aoi Ishiyumi murmurou algo sobre aquele homem, comentando como ele fazia coisas assim, e decidiu que precisaria reportar o ocorrido ao rei. Os pensamentos de Arata queimaram de raiva enquanto ele amaldiçoava Takatora mentalmente. Aoi Ishiyumi retomou o foco e disse a Arata que precisavam limpar a área rapidamente. Ela observou que os membros da guilda logo chegariam, mas insistiu que poderia lutar ao lado dele, com permissão do rei. Ofereceu-se para avançarem juntos. Arata perguntou, incrédulo, se ela realmente queria dizer com ele. Ela explicou que mesmo áreas de nível mais baixo vinham apresentando situações anormais ultimamente, que seu ponto forte era o suporte. Lembrou do fortalecimento que havia usado antes, aquele que tornara a luta mais fácil. Arata concordou de imediato, agradecendo por fazer tanta diferença. Ela sorriu, afirmando que deveriam limpar a fissura juntos. Reconheceu que poderia ser perigoso para ele agir ao lado de uma matadora de prata, mas a fissura estava bem diante deles e não podiam ignorá-la. Arata aceitou sem hesitar. Aoi Shui sorriu animada e declarou que deveriam seguir. Ela instruiu Arata a acompanhá-la de perto, e ele concordou com determinação. Um portão surgiu diante deles, e o sistema exibiu uma mensagem anunciando o início da captura da fissura mágica Extremidade Oeste. Eles entraram e começaram a avançar. O lugar chocou Arata com sua sujeira. Aoi Ishiyumi explicou que o interior de uma fissura mágica era outra dimensão, imprevisível em sua forma e que por isso precisavam permanecer atentos. Arata concordou e continuou andando. Ao olhar em volta, não viu sinais de bestas mágicas nem de seu irmão. Embora não esperasse encontrá-lo tão facilmente, ainda sentia ansiedade, lembrando-se do aviso de Ruiji de que, em seu estado atual, viraria cinzas rapidamente. Jurou aproveitar aquela oportunidade para aprender a lutar e focar em aumentar de nível. Nesse momento, um monstro apareceu. Ambos se surpreenderam ao ver um Goblin de nível 3. Apesar de nervoso, Arata lembrou a si mesmo que Goblins eram os mais fracos entre as bestas mágicas. Com sua lâmina, cortou a garganta do monstro enquanto gritava o comando de ataque. Ao derrotá-lo, sorriu aliviado, convencido de que podia lidar com aquilo. Logo, um grupo de Goblins surgiu, deixando-o apreensivo. Duvidou de sua capacidade de enfrentar todos. Aoi Ishiyumi usou seu poder de fortalecer seus atributos e o encorajou com firmeza. Arata avançou contra os Goblins, derrotando-os e subindo de nível 5 para 6. Aoi Ishiyumi elogiou seu esforço, observando que, com seu suporte, ele poderia até enfrentar um oponente de nível bronze. Grato, Arata reconheceu suas habilidades de fortalecimento e admitiu sentir o poder pulsar em seu corpo. Aoi Ishiyumi ficou radiante com elogio, orgulhando-se de ser conhecida como o pilar do suporte da guilda. Enquanto falava, outro Goblin tentou atacá-la por trás. Arata percebeu e gritou em alerta. Assustada, Aoi Ishiyumi rapidamente conjurou um escudo de água para bloquear o ataque e contra-atacou com sua habilidade Flash de água, eliminando o Goblin. Arata ficou impressionado com seus reflexos rápidos e a habilidade de usar várias técnicas de forma tão natural. Percebeu que o nível de experiência dela estava muito além do seu e que precisava se tornar igualmente forte. Aoi Ishiyumi notou que ele estava parado e perguntou o que havia. Nervoso, Arata admitiu que queria ficar mais forte rapidamente e lutar de um jeito que lhe permitisse proteger pessoas como ela. Ela sorriu, compreendendo. De repente, um enorme número de Goblins o cercou. Aoi Ishiyumi comentou que Arata teria primeiro que enfrentar muitos inimigos. Chocado com a situação irregular, Arata se perguntou como tantos haviam se reunido, mas Aoi Ishiyumi manteve a calma. Com suas habilidades de suporte, assumiu o papel de uma instrutora, fortalecendo-o novamente e pedindo que lutasse. Impulsionado pelo encorajamento dela, Arata avançou para a batalha, derrotando Goblins um após o outro. As notificações do sistema apareciam repetidamente, mostrando seu nível subir. Determinado a evoluir, ele continuou, enquanto Aoi Ishiyumi comemorava seu progresso. Logo, o sistema confirmou que ele havia saltado do nível 6 para o 10 de uma vez.
Outra notificação apareceu em seguida, concedendo-lhe uma nova habilidade chamada Canhão Explosivo, nível 1. Mesmo tentando processar isso, outra grande onda de goblins surgiu, muito maior que a anterior. Aoi Shiumi ficou frustrada, percebendo que barreiras ou ataques simples não seriam suficientes. Precisavam atacar antes de serem dominados. Ela perguntou a Arata se ele podia atacar à distância. Ele se concentrou em sua nova habilidade e decidiu usá-la. Assim como Aoi Shiumi, Arata ativou o canhão explosivo e disparou contra os goblins, dilacerando seus corpos com golpes precisos. Um a um eles caíram, até que a área ficou limpa. Aoi Shiumi sorriu diante de seu desempenho, e Arata sentiu-se aliviado por ter correspondido às expectativas dela. Em seguida, ela sugeriu que fossem em direção ao chefe, e Arata concordou. Logo, o sistema notificou que seu nível havia subido novamente, de 10 para 12. Enquanto avançavam, chegaram a um túnel. Diante dele, Aoi Shiumi sentiu a presença do chefe e alertou Arata para prosseguir com cautela. Ele concordou, mas antes que pudessem avançar, uma voz os interrompeu. Eles pararam surpresos e olharam à frente, onde uma figura monstruosa estava sentada segurando uma lança. O sistema identificou-o como chefe, um ogro de nível 15. Arata ficou paralisado ao vê-lo. Disse a si mesmo que não era hora de se intimidar. Assim que terminou de falar, o chefe se levantou. Arata ouviu sons estranhos vindos dele e se perguntou se falava na língua dos magos, um idioma que não conseguia compreender. Sem responder, o ogro ergueu a lança e liberou um trovão que avançou contra ele e Aoi Shiumi. Ela se adiantou e disse a Arata para deixá-lo com ela. Conjurou seu escudo de água para protegê-los, mas o trovão era forte demais. A força do relâmpago esmagou a barreira, destruindo-a completamente e derrubando-a no chão. Chocada, Aoi Shiumi percebeu que aquilo era poder de nível bronze com atributo relâmpago. O chefe intensificou os ataques, obrigando Arata a admitir que não conseguiria se aproximar diante dos golpes tão constantes. Aoi Shiumi se recompôs, levantou-se e prometeu proteger enquanto ele buscava uma abertura. O chefe lançou outro ataque elétrico. Aoi Shiumi forçou ao máximo seu poder de água, lutando para conter a força. Arata a chamou, preocupado, mas ela o tranquilizou, dizendo que estava bem. Ele pensou que não poderia continuar escondendo-se atrás da proteção dela. Após decidir, pediu que ela mantivesse a defesa enquanto se movia para o flanco do chefe. Encontrando o momento certo, Arata ativou o canhão explosivo. O disparo atingiu a arma do chefe, quebrando-a e lançando a parte superior pelo campo de batalha. Aoi Shiumi vibrou ao ver o sucesso do ataque, mas o pedaço quebrado não caiu inofensivo. O ogro arremessou diretamente contra Arata. Ele percebeu que não conseguiria bloquear a tempo e, mesmo tentando, o fragmento pontiagudo atravessou seu corpo, fazendo o sangue jorrar de sua boca. Aoi Shiumi entrou em pânico e correu até ele. Rapidamente ergueu um escudo de água para impedir um novo golpe e colocou as mãos sobre o ferimento. Usando sua habilidade de cura, começou a tratá-lo. O sangramento diminuiu e a ferida começou a se fechar. Arata abriu os olhos. Aliviada, Aoi Shiumi perguntou se ele ainda poderia lutar, mesmo com apenas um atendimento inicial. Recuperando-se, ele agradeceu e declarou que podia continuar. O chefe então avançou, movendo-se mais rápido do que seu tamanho sugeria. Ambos se assustaram. Aoi Shiumi gritou que a criatura vinha direto contra eles. O monstro martelou os punhos no escudo dela, golpe após golpe. Ela tentou reforçar a barreira com toda a força, mas os ataques incessantes estremeciam sua defesa. Arata aliviou a situação, percebendo que a força bruta do inimigo acabaria os esmagando. A única maneira era impedir seus movimentos e finalizá-lo com um golpe decisivo. Observando com cuidado, notou uma pequena abertura no pescoço da criatura. Se mirasse ali, teria sucesso. Erguendo-se, preparou-se. Aoi Shiumi perguntou se ele conseguiria, e ele respondeu com confiança. Enquanto ela mantinha o escudo, o chefe percebeu Arata movendo-se para o lado e lançou um soco massivo em sua direção. O tamanho da mão era aterrorizante, mas Arata manteve a calma e ativou sua nova habilidade, disparando um poderoso tiro de seu canhão explosivo. Ele desequilibrou o chefe, criando a brecha necessária. Aoi Shiumi gritou para ele atacar. Arata segurou a espada com firmeza, decidido a não depender para sempre da proteção dela. Aoi Shiumi fortaleceu-o com seu suporte, aumentando sua força, e o encorajou a finalizar o monstro, mesmo exausta, ainda confiando nele. Arata sorriu com a nova determinação, avançou contra o chefe, saltou no ar e desferiu sua lâmina com toda a força, decapitando-o instantaneamente. A janela do sistema confirmou a derrota do chefe e seu nível subiu de 12 para 13. Aoi Shiumi, radiante, aproximou-se e levantou a mão para um cumprimento. Surpreso no início, Arata sorriu e retribuiu o gesto. Com o chefe derrotado, o portão começou a se fechar. Os dois correram em direção à saída. Enquanto corriam, Arata pediu que Aoi Shiumi saísse rápido. Eles atravessaram a saída a tempo e o portão desapareceu atrás deles. Olhando para as próprias mãos, Arata pensou em como ainda não havia encontrado o irmão. Mais uma vez, ele ainda havia ficado mais forte. A ideia o deixou tonto e as suas pernas cederam, obrigando-o a se sentar no meio da estrada.
Aoi Shiumi correu até ele, preocupada com seu estado. Ela apontou que ele estava gravemente ferido, mas Arata apenas se desculpou. Preocupada, ela segurou sua mão e disse que deveriam ir embora juntos. Arata se perguntou confuso se estavam indo para a enfermaria novamente, achando que não estava ferido. A cena mudou para o prédio da Guilda da Marinha. Aoi Shiumi levou Arata para dentro, onde ele se sentou em um sofá de uma das salas. Ela lhe entregou um pano e pediu que esperasse ali, sugerindo que trocasse de roupa se quisesse, enquanto ia registrar o relatório. Ela saiu e Arata ficou intrigado com a menção de um relatório. 15 minutos se passaram e Arata ficou inquieto. Caminhou até a sala em que Aoi Shiumi havia entrado e encostou o ouvido na porta. Murmurou para si mesmo que ela estava demorando muito e se perguntou se aquele lugar era mesmo a enfermaria da associação. Nesse momento, uma garota veio correndo pelo corredor com pressa. Ela tropeçou e quase caiu, mas Arata a segurou a tempo e perguntou se estava bem. Sua expressão mudou de repente para a seriedade, enquanto uma lembrança despertava. Rapidamente, ele se desculpou e saiu correndo em pânico. Enquanto corria, pensava na garota que acabara de ver. Se sua memória estava correta, aquela garota era a mestre da Guilda da Marinha. A constatação encheu Arata de apreensão, pois se ela o questionasse, ele estaria em sérios apuros. A mestra da guilda, surpresa com a fuga repentina, apenas observou-o sair, confusa. A cena mudou para a mestre da guilda entrando na mesma sala onde Aoi Shiumi fazia seu relatório. Sorrindo, a mestre deu as boas-vindas a Aoi Shiumi e elogiou seu trabalho. Ainda abalada, Aoi Shiumi insistiu que precisava conversar. Percebendo a aflição da subordinada, a mestre perguntou o que havia acontecido. Em um rompante de frustração, Aoi Shiumi declarou que alguém era o pior tipo de pessoa, furiosa por ele usar as pessoas. A mestre tentou acalmá-lo e, aos poucos, Aoi Shiumi foi retomando a compostura. Então, Aoi Shiumi explicou sobre Takatora. A mestre da guilda, surpresa, repetiu a acusação de que ele estava monopolizando uma fissura mágica. Ainda incomodada, Aoi Shiumi lamentou que alguém como ele pudesse fazer parte da guilda. A mestre refletiu com cuidado e disse que decidiria como lidar com ele. E, em seus pensamentos, concluiu que resolveria pessoalmente a questão com Takatora. Mas, mais importante, lembrou-se do garoto que havia visto mais cedo, Arata. Enquanto isso, Arata caminhava sozinho por uma estrada, ainda inquieto com o encontro que quase tivera no dia anterior com a mestre da Guilda da Marinha. À sua frente, notou uma criança chorando enquanto um matador lutava para protegê-la de um monstro que cuspia chamas. A cena o deixou chocado. Ao ver a criança e o matador sendo pressionados, sua surpresa transformou-se em raiva. Sem hesitar, correu em direção ao monstro de fogo, pronto para atacar. Observando o poder do matador, Arata pensou que era inútil. Lançou seu ataque de canhão explosivo contra a criatura, interrompendo imediatamente as chamas que saíam de sua boca. O outro matador ficou surpreso ao ver aquilo. Com a força do disparo, Arata entrou em cena, deixando o matador nervoso, imaginando se ele também era o matador. Uma aura negra começou a subir das mãos de Arata, deixando o outro ainda mais espantado. Em seguida, Arata desembaiou sua espada, confundindo o homem, que tentava entender aquela habilidade estranha. Não se parecia em nada com os 5 atributos conhecidos. Nesse momento, a besta de 2 cabeças se recuperou e se voltou contra Arata, mas antes que pudesse agir novamente, ele a cortou ao meio com um único golpe. A criatura virou cinzas e desapareceu. De um balcão acima, um homem observava com um sorriso. Vendo a habilidade de Arata, murmurou para si mesmo que as coisas finalmente estavam ficando interessantes. Eu sei que a história está muito boa, mas eu queria parar aqui no vídeo para pedir 2 coisas. Primeiro, o seu like, caso você não tenha deixado no início do vídeo. E segundo, se você está assistindo o vídeo ainda é porque você é um dos inscritos fiéis aqui do canal, que assiste os vídeos do começo ao fim. Então, para mim saber quem você é, vá até os comentários e comente a palavra guilda. Quero só ver quantas pessoas vão comentar. Dito isso, bora continuar com a história. A cena então muda para a sede geral da Associação Japonesa de Matadores. Em uma sala de reuniões, o homem se dirigia aos 4 principais matadores de guildas, dando início ao Conselho dos 5 Réus. Esse homem era Jinosuke Dojo, da guilda Seiwa, um matador de ouro. Os outros 4 foram apresentados: Ryohuji, da guilda Chama do Leão, Reizaki, da guilda da Marinha, Tokuto Najihara, da guilda Céu de Jade, e Shion Inamori, da guilda Keisen. Dojo abriu a reunião afirmando que fissuras mágicas anormais estavam surgindo com mais frequência e precisavam ser monitoradas de perto. Perguntou se havia relatos. Ryohuji explicou que até mesmo fissuras de nível bronze haviam enlouquecido recentemente, liberando um número esmagador de bestas mágicas. Isaki acrescentou que alguns chefes apareceram muito mais fortes do que seus níveis indicavam. Huji riu, dizendo que isso era um bom treinamento para os matadores, mas Nijihara discordou, insistindo que ainda era uma situação anormal.
Os dois trocaram palavras acaloradas até que Ruji se acalmou e voltou a se sentar. Isaac observou que a frequência dos iniciantes só havia aumentado recentemente e questionou a causa. Dojo sugeriu que algo estava mudando do lado das bestas mágicas e que, embora sua natureza ainda não fosse totalmente compreendida, essa mudança poderia ser a chave para descobrir a verdade. Ordenou que todos relatassem qualquer achado em comum, por menor que fosse. Os demais concordaram com a instrução. Olhando o próximo conjunto de relatórios, Aoi Ishiumi perguntou sobre o irregular. Dojo confirmou e explicou que, embora pouco se soubesse, as informações sugeriam que essa pessoa se movia entre fissuras, sem nunca se registrar como matador. Aoi Ishiumi observou que suas motivações ainda eram um mistério, mas que tal comportamento levantava suspeitas de que mudanças poderiam estar ocorrendo também entre os próprios matadores. Ela revelou que alguém assim havia aparecido em sua guilda no dia anterior, alguém com uma habilidade nunca vista antes, segundo o relatório de Aoi Ishiumi, embora tivesse desaparecido logo depois. Ao ouvir isso, Nijihara refletiu sobre aquela habilidade estranha. Isaac acrescentou que a técnica podia ser tão única que talvez sentisse que não pertencia a nenhuma guilda. Nijihara então sugeriu que ele poderia ser um mago. Suas palavras chocaram Dojo e irritaram Ruji, que o acusou de falar bobagens. Surpreso, Isaac olhou para Ruji, percebendo que ele também havia encontrado o garoto. Ruji admitiu que sim, mas insistiu que o menino não poderia ser um mago, pois seu poder ardia em chamas. Nijihara riu, dizendo que era apenas uma piada, mas Ruji se irritou enquanto Nijihara permanecia pensativo. Dojo encerrou o debate afirmando que, por enquanto, capturar o garoto era opcional. A associação havia tentado mantê-lo sob vigilância, mas se ele havia escapado, que fosse. Sem provas, um mandado formal não poderia ser emitido. Shion Inamori falou pela primeira vez, dizendo que não havia necessidade de obsessão com o assunto. Em seguida, levantou-se e se desculpou, alegando ter um importante chá da tarde a esperar. Ao sair, notou uma câmera em cima da porta e parou surpresa. A reunião retornou para Dojo, que lembrou a todos para não subestimarem nem as menores mudanças e para estarem preparados, pois as batalhas futuras seriam cada vez mais duras. Em outro lugar, alguém observava secretamente a reunião do conselho em uma tela. Foi então revelado que quem assistia era Takatora. Enquanto observava, ele pensou consigo mesmo que até mesmo os 7 de Deus e os 5 reis celestiais consideravam o irregular um encrenqueiro perigoso. Ele percebeu que o garoto havia se tornado uma presença importante demais para que as guildas e a associação ignorassem. Se conseguisse capturá-lo, sua influência dentro da associação cresceria e os conflitos cessariam. Seus pensamentos se aguçaram enquanto planejava. Para ele, seria como matar 2 pássaros com uma só pedra. O passo mais importante para capturar o irregular era reunir informações. Com base no que já tinha, concluiu que o irregular possuía uma habilidade de luz e que a outra pessoa daquele episódio provavelmente havia passado por uma transformação em magia. A partir desse raciocínio, deduziu onde Arata deveria estar no momento. Levantou-se da cadeira, decidiu que lidaria com esse elemento perigoso mais cedo ou mais tarde. Pouco depois, um novo portão surgiu no meio de uma rua movimentada. O pânico se espalhou entre a população, que gritava e fugia, chamando os matadores. Arata avistou o portão e se aproximou, pretendendo aumentar o seu nível. Nesse instante, Takatora apareceu diante dele, bloqueando o caminho. A raiva de Arata explodiu no mesmo momento ao vê-lo. Takatora o provocou, comentando que fazia muito tempo desde que ele havia aparecido e zombado por ainda se agarrar à vida. Declarou que Arata não tinha liberdade e seria detido para enfrentar a associação. Furioso, Arata gritou para que ele saísse do seu caminho. Ignorando, Takatora o provocou ainda mais, mencionando o dia em que seu irmão se transformou em uma besta mágica. Com um sorriso de desprezo, disse que o irmão de Arata agora estava foragido, um monstro repugnante. As palavras atingiram Arata profundamente, enchendo de ódio. Takatora continuou, prometendo que ele mesmo eliminaria o irmão. Arata explodiu de fúria, gritando que Takatora havia ido longe demais e lançou seu canhão explosivo. Takatora apenas riu do ataque, reconhecendo a mesma habilidade incomum de antes, e com facilidade a anulou usando seu poder de gelo. Arata ficou chocado ao ver o seu golpe e ser destruído tão facilmente. Determinado, avançou com a espada, mas Takatora desprezou o movimento como lento e inútil. Contra-atacou com seu Ice Beast Fang, um poder em forma de besta que atingiu Arata em cheio, mesmo quando ele tentou bloquear com a lâmina. Arata foi arremessado para trás. Um impacto rápido e pesado o deixou atordoado. Takatora zombou, perguntando se era só isso que ele tinha. Desprezou a força do irregular como nada além de uma técnica desconhecida sem significado. Arata se forçou a levantar novamente, frustrado por seu canhão explosivo e a lâmina sombria ardente neutralizados com tanta facilidade. Começou a questionar se seria possível vencer o matador de ouro. Ao vê-lo levantar mais uma vez, Takatora se irritou e perguntou se ele tinha forças para resistir.
Em resposta, Arata usou uma cortina de fumaça, enchendo a área com nuvens densas. Takatora supôs que ele tentava escapar, mas logo percebeu os fluxos de fumaça convergindo e entendeu que era uma distração. Usando seu poder de gelo, formou uma espada e dissipou a fumaça, declarando que podia prever uma tática daquelas. De repente, Arata avançou e colidiu com ele, as espadas se chocando. Arata gritou que aquele seria o fim de Takatora, mas ele apenas riu. Declarou sua ambição de se tornar um dos 5 reis celestiais, tomar a Guilda Azul Profundo e colocar a associação sob seu controle. Arata respondeu com um desafio, afirmando que jamais permitiria isso e que Takatora não era digno de tal posição. Takatora o desprezou, dizendo que os inferiores deveriam continuar rastejando no chão. Afirmou viver em um mundo diferente de lixo como Arata, vangloriando-se de que até sua espada estava muito além. As palavras enfureceram Arata, que revelou a verdade. O orbe originalmente lhe pertencia. Se Takatora não tivesse roubado, seu irmão nunca teria se transformado em uma besta mágica. Ele gritou que tudo era culpa de Takatora e partiu para uma fúria cega de ataques. Takatora bloqueou, mas percebeu um súbito aumento de intensidade muito maior que antes. Mesmo assim, concluiu que mesmo que Arata tivesse despertado, aquele era o limite de sua força. Ainda assim recuou sob a pressão, surpreendendo Arata. Então Takatora propôs que ele se rendesse tranquilamente e se deixasse capturar. Em seguida, libertou sua técnica prisão do Imperador de Gelo, congelando o chão ao redor. As pernas de Arata ficaram presas no gelo, imobilizando-o. O pânico tomou conta quando percebeu que não podia se mover. Takatora então convocou lâminas de gelo afiadas e as lançou contra ele. O impacto devastador deixou Arata gravemente ferido e inconsciente. Takatora se aproximou do garoto caído, zombando de sua fraqueza por desmaiar diante de um único ataque. Murmurou que poderia mentir para a associação como quisesse e ergueu a espada para finalizar o trabalho. Mas antes que pudesse golpear, duas figuras chegaram, forçando-o a parar. Rei Izaki e Aoi Shiumi, ambas com olhares furiosos. A luta imprudente de Takatora com Arata foi interrompida. Uma voz carregada de raiva, Rei Izaki o acusou de causar caos no centro da cidade ao enfrentar outro matador em público. Imperturbável, Takatora comentou sobre a aparição repentina da mestre da guilda. Izaki revelou que vinha observando e sabia que ele agiria livremente quando ela não estava presente. Ele se defendeu dizendo que Arata era um irregular, mas Izaki o desafiou, perguntando se isso lhe dava o direito de espancar Arata tão brutalmente. Enquanto a discussão acontecia, Aoi Shiumi correu até Arata, assegurando-lhe de que estava ali e usando seus poderes para curar seu corpo ferido. Aos poucos, Arata recobrou a consciência. Reconheceu Izaki e tentou se levantar, mas Aoi Shiumi insistiu para que ele permanecesse deitado e descansasse. Mesmo assim, sua fúria contra Takatora queimava, deixando Aoi Shiumi inquieta. Takatora a provocou por ajudar o irregular, alertando que isso a colocaria contra a associação, mas Izaki o ignorou, apontando que nenhuma ordem de captura havia sido emitida e que ela mesma faria o relatório. Determinou que a Arata ficaria sob vigilância da Guilda da Marinha. Takatora riu da decisão, mas Izaki o silenciou, declarando que ela e Aoi Shiumi supervisionariam Arata pessoalmente e que ele não teria permissões para interferir. Irritado, Takatora lembrou sua posição de matador de ouro e se aproximou, sugerindo que se unissem para expandir a Guilda da Marinha com apoio da Corporação Gochu. A paciência de Izaki se esgotou e ela o advertiu para não se aproximar. Sorrindo com desdém, Takatora se retirou, prometendo que um dia ela reconheceria sua força e retidão. Furiosa com as palavras dele, Izaki manteve a compostura. Quando ele se foi, ordenou que Aoi Shiumi levasse Arata para a enfermaria enquanto ela ficava para trás. Mais tarde, Arata despertou na enfermaria da Guilda da Marinha, confuso sobre onde estava. Ao tentar se levantar, Aoi Shiumi apareceu, perguntando se ele planejava fugir de novo. Vê-la o surpreendeu, e ela admitiu ter muitas perguntas, mas também notou a demora incomum de Rei. Suas bochechas coraram enquanto falava. Em seguida, saiu apressada, murmurando que tinha um mau pressentimento e pedindo a Arata para não sair dali. Do lado de fora, ela procurou Rei ansiosamente, até encontrá-la andando nas proximidades. Aliviada, mas exasperada, Aoi Shiumi a puxou, perguntando como ela podia se perder em um lugar tão simples. Rei Izaki, envergonhada, admitiu que havia seguido as placas, mas de alguma forma se perdeu. Aoi Shiumi a repreendeu por ser tão desastrada com direções. Apesar de sua força incrível, isso a deixou silenciosamente intrigada enquanto arrastava a mestre da guilda de volta para o quarto de Arata. Lá dentro, Aoi Shiumi pediu desculpas pelo atraso. Arata ouviu em silêncio enquanto ela perguntava por que ele havia fugido da guilda mais cedo e por que havia lutado tão ferozmente contra Takatora. Rei Izaki então interveio, explicando que, por operar sem registro, ele havia atraído a atenção da associação como um irregular. Ela disse que se ele se registrasse como caçador, receberia proteção, recompensas e apoio, e perguntou se havia algum motivo
motivo para ele não fazer isso. Arata permaneceu em silêncio, a mente tomada pela preocupação com o irmão. Percebendo sua inquietação, Reizaki decidiu encerrar o assunto, anunciando que deixariam isso para depois. Aoi Shiumi se animou, entendendo que isso significava que finalmente poderiam sair, embora se perguntasse se Rei ficaria bem. Seus pensamentos logo se voltaram para o jantar. Pouco depois, os três já estavam sentados em um restaurante. Arata se pegou encarando a carne sobre a mesa, a boca salivando. Percebeu que não comia uma refeição de verdade havia muito tempo e pensou em descansar um pouco antes de retornar à busca pelo irmão. Aoi Shiumi encorajou a comer à vontade, lembrando que a conta ficaria por conta da guilda, enquanto Reizaki reforçou a oferta com tranquilidade, dividida entre a culpa e a fome. Arata finalmente cedeu, agradecendo e se deliciando com a comida. O sabor o surpreendeu, era refinado, leve e diferente de tudo que já havia experimentado. Aoi Shiumi também aproveitou sua poção com alegria, enquanto Reizaki, concordando com ela, os observava. Arata se perguntou em silêncio se teria algum dia compartilhado uma refeição como aquela com elas, caso não tivesse obtido o orbe. Reizaki, percebendo sua tensão, explicou que só queria que ele relaxasse, e iniciou uma conversa leve, lembrando que, como novo caçador, ele poderia perguntar qualquer coisa. Aoi Shiumi, empolgada, comentou que nem mesmo membros da guilda costumavam ter a chance de conversar diretamente com o rei, aproveitando a oportunidade. Arata perguntou como a guilda localizava fendas mágicas. Rei explicou o processo de previsão de fissuras, comparando a previsão de terremotos. Fatores como geomagnetismo, gravidade e ciclos anteriores de distúrbios eram analisados e combinados, embora a precisão fosse apenas de cerca de 60%. Arata observou a explicação com atenção, aliviado por ter suas dúvidas esclarecidas. Aoi Shiumi, no entanto, comentou com surpresa sobre a naturalidade com que Rei o tratava. Mas antes que o momento pudesse durar, o telefone de Rei vibrou com alerta urgente. Flutuações geomagnéticas rápidas e uma convergência espacial haviam sido detectadas, prevendo uma fenda mágica próxima ao prédio LK, em Noga, dentro de 1 hora. O alerta também avisava sobre a possibilidade de monstros de alto nível ou até de nível superior. Rei imediatamente assumiu o comando, chamando por Aoi Shiumi, que respondeu sem hesitar, pronta para agir. Arata, tomado por determinação, exigiu participar também. Reizaki acabou permitindo, mas apenas sob a supervisão de Ishii. Ela reconheceu que Arata e Aoi Shiumi trabalhavam bem juntos, mas advertiu que baixar a guarda poderia ser fatal. Arata bateu a mão na mesa com firmeza, prometendo concluir a missão. Por dentro, lembrou a si mesmo que a fissura era classificada como de nível prata, possivelmente até mais alta. Já havia progredido bastante até ali e acreditava que conseguiria, além de sentir que precisava fazer isso. Logo, Arata e Ishii chegaram ao local previsto para o portão. Aoi Shiumi explicou que a fenda deveria se abrir naquela área, e quase de imediato, uma rachadura surgiu diante deles. Uma janela do sistema confirmou a aparição. Fenda mágica Daza, com dificuldade de nível prata. Arata confirmou que a previsão estava correta, e quando Aoi Shiumi perguntou se ele estava pronto, respondeu com total confiança. Juntos avançaram pelo portão. Outra mensagem do sistema anunciou o início da captura. Lá dentro, chegaram a um lugar que lembrava ruínas antigas. Arata questionou os estranhos mundos escondidos dentro dessas fendas. E Aoi Shiumi explicou que se dizia serem outros reinos onde viviam bestas mágicas. Ninguém sabia ao certo, e embora a maioria desaparecesse quando o chefe era derrotado, ela acreditava que alguns não. Arata percebeu o silêncio e a ausência de inimigos, mas Aoi Shiumi o mandou ficar quieto. Ela podia ouvir algo se aproximando. Por baixo da terra, um verme de areia nível 25 surgiu, atacando antes de mergulhar novamente na areia. Aoi Shiumi logo percebeu que ele estava se escondendo de novo e se concentrou nos sons, alertando que mais estavam se aproximando, vários cercando os dois sem que percebessem. Preocupada, perguntou o que deveriam fazer. Arata disse para deixar com ele, pressionou a mão contra o chão, concentrando-se. Visualizou a fuligem se espalhando e sentiu as vibrações na areia para detectar os movimentos. Assim, pôde perceber a aproximação do inimigo. Espada em mãos, esperou até a criatura emergir novamente, e com sua técnica, a lâmina sombria de fuligem, golpeou, cortando o monstro em pedaços e o vendo se desintegrar, aliviado. Pensou que, enquanto soubesse a localização deles, poderia lutar. Impressionada com o método, Aoi Shiumi comparou a um jogo de acerto e se maravilhou com sua habilidade. Arata explicou que durante o tempo em que ficou na enfermaria, incapaz de se mover, refletiu profundamente sobre novas possibilidades para seu poder. Ao visualizar e espalhar a fuligem de forma fina e conectada, desenvolveu aquela técnica. Foi a sua primeira tentativa em combate e funcionou perfeitamente. Ele então examinou a aura ao redor da mão, percebendo que a fuligem poderia ser usada de muitas outras maneiras além do combate. Aoi Shiumi o elogiou novamente, observando que ele não havia desperdiçado tempo, mas se preparado. Ela declarou que, nesse ritmo, poderiam lidar com a situação com ainda mais energia. Arata continuou a eliminar os vermes restantes até que o cansaço começou a pesar. Ele se perguntou em voz alta se já haviam limpado a área e concluiu que só restava o chefe.
enquanto avançavam mais fundo. Aoishumi o lembrou para não baixar a quarta, e Arata concordou. Logo, entraram em um local que parecia ter abrigado algo sagrado. O lugar deixou Aoishumi incomodada, e ela admitiu ter um mau pressentimento. Arata concordou e manteve-se alerta. De repente, o chão atrás dele se abriu e um verme gigantesco emergiu. Arata pensou que fosse outro da mesma espécie, mas Aoishimi o corrigiu, notando seu tamanho muito maior e um ferrão perigoso. A criatura atacou por trás, mas Arata contra-atacou, afirmando que o mesmo golpe não funcionaria duas vezes. Com sua lâmina sombria de fuligem, cortou metade do corpo do monstro, embora o restante tenha escapado para o subsolo. Arata revelou que já havia espalhado sua fuligem profundamente abaixo da superfície, tornando impossível para a criatura se esconder. Aoishumi elogiou sua estratégia, dizendo que ele havia ficado mais forte, e suas palavras o fizeram sorrir. Olhando para ela, Arata reconheceu internamente que realmente havia se fortalecido, e que com Aoishumi ao seu lado, sentia-se capaz de enfrentar monstros de nível prata ou até inimigos mais poderosos. Sua confiança foi imediatamente testada quando uma presença muito mais perigosa surgiu na escuridão. Um monstro colossal se aproximou, identificado pela janela do sistema como Escorpião da Morte, nível 29. Arata e Aoishimi se depararam com a criatura gigantesca, acreditando ser o verdadeiro chefe. Aoishimi já havia cortado sua cauda, mas alertou sobre as garras mortais do monstro. A fera se preparou para atacar, mas Aoishimi bloqueou o golpe com o poder da água, segurando-o com toda a força. Observando isso, Arata percebeu que a situação era crítica. Arata e Aoishimi não aguentariam por muito mais tempo. Ele precisava agir e avançou rapidamente, pronto para atacar por outra direção. O monstro percebeu seu movimento e lançou os tentáculos em sua direção. Arata desviou por pouco e, surpreso, notou uma plataforma de água se formando sob seus pés. Aoishimi a havia criado para ele. Ela o incentivou a usá-la. Arata agradeceu e usou a plataforma para se impulsionar, disparando pelo ar. Do alto, saltou. Sua espada imbuída de água cortando a fera, que desabou destruída. Aoishimi correu até ele, radiante, declarando a vitória. Arata também sorriu, aliviado por poderem finalmente voltar para casa. Mas logo Aoishimi ficou inquieta, percebendo algo estranho. Apesar da derrota do monstro, nenhuma notificação do sistema apareceu. Ela explicou que a mensagem de conclusão estava ausente, algo que nunca tinha acontecido. Arata questionou sua preocupação, mas logo percebeu que a fenda não havia se fechado. Ele admitiu que ela estava certa e se perguntou se era possível uma fenda permanecer aberta mesmo depois que o chefe fosse derrotado. Nesse momento, uma voz desconhecida ecoou. Arata congelou em choque quando uma nova figura apareceu. Ela falou com diversão, afirmando que a luta havia terminado no momento em que a cauda do monstro foi cortada. O ser estranho, um mago humanoide, comentou sobre o veneno desperdiçado e confessou ter gostado de assistir à batalha. Arata olhou incrédulo, conhecendo a criatura como um mago. Tanto ele quanto Aoishimi ficaram surpresos ao ver que ela podia falar. Nunca haviam encontrado algo assim. O mago revelou sua habilidade de reviver um monstro caído através de uma técnica chamada Ização, explicando como controlava criaturas à distância, guiando-as e forçando-as a agir de maneira imprevisível para matar caçadores. Aoishimi, chocada e furiosa, questionou o conceito de Ização. A compreensão a atingiu. Aquele mago estivera controlando o chefe o tempo todo. O mago confirmou seu domínio e zombou deles, oferecendo outra batalha. Em seguida, restaurou completamente o monstro, declarando que seria um desperdício não usar todo o seu poder. Após reviver a criatura, o mago recuou, satisfeito apenas em observar. Arata ficou perturbado ao perceber que aquela criatura poderia controlar monstros mesmo depois de despedaçados. Ele e Aoishimi lançaram um ataque combinado com suas técnicas especiais, derrotando o monstro novamente. Observando seu servo cair, o mago zombou do resultado, chamando-o de patético. Em seguida, fez uma proposta. Sugeriu que Arata se tornasse seu vassalo, prometendo mantê-lo lutando mesmo que seus braços e pernas fossem arrancados. A raiva de Aoishimi aumentou quando exigiu saber o que aquela criatura realmente era. O mago abriu outro portão à frente, declarando estar entediado daquele lugar. Convidou-os a entrar, prometendo uma recepção grandiosa. Antes de desaparecer no portal escuro, a mente de Arata girava enquanto processava o que acabara de testemunhar. Uma fenda dentro de outra fenda agora estava diante deles. Ele percebeu que o mago poderia estar assumindo o controle de fissuras e reunindo chefes. Aoishimi concordou, observando que aquele lugar parecia mais sombrio e sinistro do que qualquer fenda que já tinha visto. Ela insistiu que, se quisessem concluir aquilo, não tinham escolha a não ser entrar. Para ela, ali começava a verdadeira batalha. Juntos atravessaram um portão e emergiram dentro de uma enorme mansão. O local lembrava um mundo humano enquanto avançavam para o interior. Arata comentou sobre a estranha semelhança. Aoishimi alertou para ter cuidado e questionou se aquele reino estava ligado ao deles. De cima, um monstro os observava e, de repente, desceu em uma emboscada. Arata reagiu de imediato, lançando seu canhão explosivo para aniquilá-lo.
Quando tentou falar mais, Aoishumi pediu que ele olhasse à frente. Incontáveis monstros vassalos se aproximavam, todos prontos para atacar. Arata percebeu, horrorizado, que todos estavam sob o controle do mago. A crueldade o revoltou, e Aoishumi comentou sobre o ato repugnante de forçar criaturas a lutarem entre si, mas os desprezou como meros fantoches. Ela convocou sua magia, garantindo a Arata que ainda podiam vencer naquela condição. Ele desembaiou a espada, pronto para lutar ao lado dela. Os dois cortaram onda após onda de vassalos, mas a cada derrota, mais surgiam. Arata ficou frustrado com as ondas intermináveis, sentindo que a luta jamais acabaria. Aoishumi apontou adiante, dizendo que não podiam perder tempo com aqueles lacaios e precisavam avançar para enfrentar o verdadeiro inimigo. Arata concordou, e juntos abriram caminho, correndo mais fundo pela mansão enquanto os vassalos os perseguiam. Por fim, chegaram a um grande salão, onde o mago os esperava sentado em um trono. Ele os recebeu com um tom de deboche, dizendo estar entediado com a demora. Os olhos de Arata se arregalaram ao ver o mago falante sentado diante dele. A criatura reconheceu a vitória dele sobre seus vassalos, mas garantiu que possuía incontáveis substitutos. A fúria de Aoishumi cresceu enquanto ela convocava seu poder, declarando que se o derrotassem, todos os vassalos desapareceriam. Ela prometeu acabar com ele ali e agora. O mago lambeu os lábios, divertido com a ousadia dela e ansioso para lutar. Aoishumi se voltou para Arata, aconselhando-o a não prolongar a luta e pedindo que o derrotassem rapidamente. Arata exigiu saber por que o mago se dava ao trabalho de controlar as bestas. O mago riu, dizendo que fazia aquilo simplesmente por diversão. Transformava criaturas em vassalos e as comandava à vontade. Lembrando-se do trono, falou dos humanos da mesma maneira, dizendo que existiam apenas para serem governados pelos fortes. Declarou que tinha o direito de comandar e pretendia transformá-los em seus vassalos também. A arrogância fez a raiva crescer em Arata e Aoishumi. Arata se firmou e fez uma pergunta urgente. Queria saber se existia uma forma de transformar um humano que se tornara uma besta mágica de volta ao normal. Aoishumi ficou surpresa com a pergunta, mas permaneceu em silêncio. O mago achou a questão interessante e supôs que alguém próximo de Arata era a razão por trás disso. Arata gritou, exigindo uma resposta, a angústia deixando Aoishumi preocupada com ele. O mago apenas riu e lançou um desafio. Se Arata vencesse, revelaria a verdade. Manipulou seu próprio sangue, lançando gotas em sua direção. Arata ficou chocado ao perceber que o ataque era feito de sangue e reconheceu seu perigo, tentando contra-atacar com sua espada e poder, mas a velocidade o sobrecarregou. Aoishumi gritou em alerta enquanto um soldado avançou pela frente, forçando Arata a reagir no desespero. No último momento, Aoishumi ergueu uma barreira de água, protegendo-o. Arata ficou atônito por ela tê-lo salvado, mas viu que ela própria havia recebido o golpe e estava gravemente ferida. Arata se preocupou, mas ela o tranquilizou, insistindo que estava bem, e o instigou a derrotar o mago enquanto ela continha os soldados. Arata concordou, determinado a não deixá-la sofrer. Avançou decidido, prometendo derrotar o mago rapidamente, enquanto Aoishumi se concentrava em se curar e conter os vassalos infinitos. Sentiu que a cura estava surtindo efeito, dando-lhe alguma mobilidade. Precisava se reagrupar com Arata, mas primeiro teria de eliminar os soldados. Planejou um ataque em larga escala para destruí-los de uma só vez. Desencadeou o golpe, eliminando muitos inimigos de uma vez só, e sentiu alívio com o sucesso. Mas novos soldados surgiram sem parar. Ela percebeu que seu poder era limitado, e restavam poucos usos. Enquanto isso, Arata continuava a pressão contra o mago, que observava intrigado com sua habilidade de controlar fuligem. A criatura percebeu que Arata estava usando fuligem coagulado para estancar o sangramento, chamando a técnica de engenhosa. Então questionou em voz alta se Arata não seria do mesmo lado que ele. Arata ficou confuso e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Em seguida, rejeitou a provocação, dizendo que não tinha interesse em seus assuntos e que terminaria a batalha ali. O mago se preparou novamente, moldando seu sangue em novos ataques. Arata destruiu os golpes com seu próprio poder. O mago intensificou a ofensiva, criando formas ainda mais afiadas e letais, pressionando-o a cada vez mais. Arata bloqueou e contra-atacou, mas a criatura parecia se divertir ainda mais, elogiando suas reações e exigindo mais força. A pressão aumentava e Arata percebeu que seria desgastado naquele ritmo. O mago zombou de seu estilo de luta limitado, chamando-o de entediante, e então voltou a atenção para Aoishumi, ameaçando atacá-la em seguida. Nesse momento, Aoishumi lutava sozinha contra um número esmagador de inimigos. A concentração de Arata vacilou por preocupação, e o mago aproveitou, lançando um golpe de sangue endurecido que perfurou o corpo de Arata, fazendo-o cair e sangrar. O mago se ergueu sobre ele, zombando de sua situação e prometendo que logo o transformaria em seu vassalo. Preparou outro golpe mortal, moldando o sangue em correntes para finalizá-lo. Antes que o golpe pudesse atingi-lo, Aoishumi interveio novamente, usando sua magia de água para bloquear o ataque. O mago se irritou, rosnando por sua interrupção, dizendo que a parte mais divertida estava prestes a começar.
Aoi Shiumi o encarou com fúria, declarando que ele havia ido longe demais ao ferir Arata. Admitiu que ele era mais forte do que esperava e recusou-se a ceder. Ela curou Arata, embora ele permanecesse inconsciente, e se tranquilizou dizendo a si mesma que ele logo acordaria, pedindo em silêncio que resistisse um pouco mais. O mago falante riu cruelmente, dizendo que Arata já estava morto pelo seu golpe e que curá-lo era inútil. Zombou, dizendo que Arata havia morrido para protegê-la, chamando de surpreendente que alguém pudesse morrer por um amigo, e acrescentou que ser amado assim a tornava sortuda. Rindo de forma insana, ele insistiu que Arata tinha morrido por culpa dela e chamou isso de lamentável. A mente de Aoi Shiumi recuou para uma lembrança dolorosa. O dia em que seu irmãozinho Minamoto foi devorado por um monstro bem diante de seus olhos, enquanto ela só conseguia chorar, impotente. Tentou se acalmar, lembrando a si mesma que o mago falante só queria provocá-la. Pensou em esperar Arata se recuperar, mas decidiu diferente. Disse a si mesma que precisava agir, que não era mais a mesma pessoa de antes. Determinou que se a criatura estava usando habilidades de sangue, ela as enfrentaria. O mago suspirou, dizendo já estar entediado, e comentou que transformá-la em sua serva não seria nenhuma perda. Então atacou com uma onda de sangue. Aoi Shiumi ergueu seu escudo marinho e bloqueou o golpe. O mago sorriu com desdém, chamando seu escudo de uma frágil barreira de água. Os dois escudos se chocaram violentamente. Aoi Shiumi pensou que sua água existia para garantir que ninguém mais derramasse sangue. Lembrou que a água, em constante mudança e especializada em apoio, podia se misturar em qualquer coisa. Tornou-se caçadora e treinou incansavelmente para isso. Então, combinou seu escudo de água com o escudo de sangue do inimigo. O mago estalou a língua, intrigado com a tentativa de misturar água e sangue, mas a descartou como inútil, vangloriando-se que poderia produzir muito mais sangue. Desencadeou uma quantidade ainda maior. Aoi Shiumi percebeu que naquele ritmo seria dominada pelo volume imenso de sangue. Preocupou-se sem saber o que fazer naquele momento crítico. Arata acordou, e Aoi Shiumi rapidamente perguntou se ele conseguia lutar. Em seguida, entregou a ele seu escudo de água e disse para misturar água com fuligem, explicando que assim ele poderia mudar o estado do escudo e controlá-lo. A varredura de reinicialização mostrava 90%. O mago falante ficou furioso, insistindo que nada do que eles fizessem funcionaria. Ele lançou outro ataque de sangue, mas Arata misturou água e fuligem, contra-atacando com força. Seu golpe bloqueou e destruiu completamente o escudo de sangue. Aoi Shiumi pensou que a água era a única coisa no mundo capaz de se misturar com qualquer elemento, aceitando e fortalecendo poderes. Então implorou para que Arata o matasse. Arata avançou em alta velocidade, fundindo água com sua lâmina de fuligem, e perfurou diretamente o peito do mago falante. Sangue escorreu pela boca do inimigo, mas ele continuou rindo. Admitiu que era uma forma interessante de lutar, algo que nunca havia visto antes. Falou sobre sangue com fuligem e água, comentando sobre dominar e explorar, ser dominado e escravizado, e questionou se eles diziam não ser assim. Nesse momento, o mago falante se lembrou de uma conversa passada com uma figura sombria. Essa figura havia perguntado para onde ele estava indo. O mago respondeu que, embora os tempos pudessem ser difíceis, isso não preocupava, pois só queria se divertir. A figura sombria perguntou se ele estava abandonando sua lealdade. O mago respondeu que nunca tivera tal coisa desde o início. A figura advertiu-o de que aquilo que ele descartava certamente o vigiaria, e que o que ele negava se tornaria seu inimigo final. De volta ao presente, o mago riu novamente, dizendo que tudo havia acontecido exatamente como aquela figura previu. Perguntou-se se ela seria algum tipo de profeta, chamando isso de interessante. Tomado pela emoção, Arata exigiu saber como reverter humanos transformados em cadáveres demoníacos. O mago lembrou a promessa, dizendo que só revelaria se ele vencesse. Arata gritou desesperado, implorando para saber como transformar seu irmão de volta em humano. O riso do mago ficou mais sombrio. Ele revelou que não existia tal método. Uma vez que um humano se tornava um cadáver demoníaco, jamais poderia voltar a ser humano. Continuou rindo cruelmente. Arata ficou paralisado, aterrorizado, chocado e tomado pela emoção conflitante. O mago zombou, dizendo que a expressão dele era engraçada. Em seguida, dissolveu-se no ar e desapareceu. A janela do sistema notificou Arata de que seu nível havia subido de 15 para 21. Aoi Shiumi correu até ele, perguntando se seu corpo estava bem. Notou algo e apontou que um item havia caído, dizendo que isso era raro e talvez significasse que ele ganharia uma habilidade especial. Ela o incentivou a usar a oportunidade. Arata então pensou sobre a habilidade chamada Controle de Vassalos, a mesma que o mago havia usado. Sentiu repulsa e disse que não queria algo assim. A janela do sistema se abriu com uma notificação. A habilidade Controle de Vassalos havia sido desbloqueada. Ela explicava que essa habilidade permitia reviver e controlar qualquer ser morto como vassalo. Os vassalos revividos não manteriam memórias de vida e obedeceriam apenas às ordens do mestre, ganhando certos aprimoramentos. Arata e Aoi Shiumi saíram da fenda mágica, enquanto ele se lembrava das palavras do cadáver demoníaco, a afirmação cruel de que, uma vez transformado, ninguém poderia voltar a ser humano. Aoi Shiumi olhou para ele preocupada, perguntando se ele estava bem e mencionou seu irmão.
Lembrou que o cadáver demoníaco havia dito aquilo, mas afirmou acreditar que, se continuassem lutando juntos, certamente encontrariam um caminho. Arata admitiu que, mesmo que humanos transformados em cadáveres demoníacos jamais pudessem voltar ao normal, ele ainda queria salvar o irmão. Quando se tratava dele, jamais desistiria. Enquanto isso, na guilda naval, Rei conversava com Aoi Shiumi sobre o assunto. Rei comentou o quanto era lamentável a situação do irmão de Arata. A varredura de reinicialização mostrava 87%. Rei então ponderou que, se o que o cadáver demoníaco dissera fosse verdade, o poder de Arata realmente compartilhava a mesma origem dos cadáveres demoníacos. Por isso, talvez fosse mais seguro capturá-lo e mantê-lo sob a vigilância da associação. Aoi Shiumi bateu as mãos no banco e protestou, implorando para que esperassem. Insistiu que, mesmo que o poder de Arata tivesse a mesma origem dos cadáveres demoníacos, ele jamais machucaria pessoas. Disse ter compreendido essa verdade ao lutar ao lado dele. Declarou que, se algo acontecesse, ela própria o impediria, assumindo essa responsabilidade. Rei, por fim, aceitou sua determinação. Disse que, por ora, se ela estivesse bem, deveria ir para casa e ver como as coisas se desenvolveriam. Nesse meio tempo, ele também consultaria a associação. Aoi Shiumi concordou. Arata então voltou para casa após muitos anos. O lugar estava sujo e cheio de entulhos. Pensou consigo mesmo como a casa estava imunda, mal parecendo um lar. Havia muito tempo que não entrava ali, nem ele nem o irmão voltariam por um bom tempo. E a casa parecia estranhamente espaçosa. Ele pensou no irmão mais velho, percebendo que talvez ele nunca mais retornasse. Se o cadáver demoníaco tivesse dizendo a verdade, então seu irmão jamais poderia ser humano de novo. Mesmo assim, Arata jurou que não desistiria. Entrou no antigo quarto que dividia com o irmão. De repente, uma fenda mágica surgiu. Perguntou-se se talvez seu irmão tivesse dentro dela. Ele entrou na fenda. A janela do sistema notificou o início da conquista da fenda demoníaca fria. À medida que Arata avançava, sentia algo nostálgico naquele lugar e decidiu continuar. Por enquanto, nada aparecia para atacá-lo, deixando-o confuso sobre o que estava acontecendo. Então, notou sinais de que a fenda havia sido quebrada à força, como se algo tivesse se debatido em frustração ou agonia. Logo encontrou uma porta e se perguntou se o chefe estaria lá dentro. Uma árvore bloqueava a porta, impedindo sua abertura. Arata sacou sua lâmina sombria de fuligem e rompeu o obstáculo. Lá dentro, ele o ouviu. Seu irmão estava lá, embora na verdade fosse a besta. O chefe. Mesmo assim, era seu amado irmão. Lágrimas de alegria escorreram por seu rosto. Ele disse que, finalmente, depois de tanto tempo, tinham se reencontrado, contando o quanto havia procurado por ele. Repreendeu-o suavemente por ter se trancado em um lugar como aquele, confessando que ele sempre fora tudo para ele. Perguntou se estava bem e disse que poderiam voltar para casa juntos. As lembranças do tempo que passou ao lado do irmão inundaram seu coração. Mas Ryo, agora totalmente transformado na besta-chefe, desferiu um soco poderoso, lançando Arata para longe. Arata gritou que era ele, seu irmão, que era Arata, jurando que o salvaria a qualquer custo. Ryo atacou novamente, arremessando com força brutal. Em desespero, Arata se perguntou se seu irmão havia realmente se tornado um cadáver demoníaco. Questionou o que deveria fazer. Então lembrou da habilidade de controle de vassalos que havia desbloqueado. A janela do sistema exibiu os detalhes. Habilidade desbloqueada. Controle de vassalos. Capaz de reviver e controlar qualquer ser morto como vassalo. Vassalos revividos não mantêm memórias de vida e obedecem apenas à ordem do mestre, obtendo certos aprimoramentos. Arata se ergueu com a lâmina de fuligem em mãos. Pensou em usar a habilidade, mas seu coração pesou. A ideia de transformar seu irmão em um vassalo o atormentava. O atormentava profundamente. Naquele momento tenso, alguém escondido os observava por trás. Ryo atacou Arata novamente com um golpe poderoso. Mesmo assim, Arata não revidou, pois para ele, Ryo não era um chefe, mas seu irmão mais velho. Mesmo caindo no chão, continuou chamando por ele, chorando e implorando pelo seu irmão. Ryo, porém, não parou de golpeá-lo. No fundo, Arata sussurrou um pedido de desculpas, lamentando não ter protegido o irmão no passado. Em comparação com o sofrimento dele, acreditava que sua própria dor não significava nada. De repente, Ryo foi lançado para longe quando alguém o atirou com imenso poder. Surpreso com a interrupção, Arata perguntou se seu irmão estava bem. Uma voz fria respondeu, zombando dele por ainda agir como caçador, mesmo depois da lição da última vez, chamando-o de patético e anunciando que seu herói tão aguardado estava chegando. Arata rangeu os dentes de raiva ao reconhecer Takatora. Tomado de fúria, advertiu para que ele não interferisse. Takatora apenas o provocou mais, questionando se ele realmente pretendia proteger um cadáver demoníaco. Reconheceu Ryo como tal e entendeu a situação. Arata exigiu saber o que Takatora fazia ali, ousando entrar naquela fenda demoníaca. Declarou que aquilo já bastava. Takatora respondeu que o dever de um caçador era eliminar fendas demoníacas e proteger os cidadãos. Afirmou que Arata era um elemento perigoso e irregular, cujos movimentos precisavam ser rastreados, revelando que tudo que Arata fazia com a Guilda Azul Profundo já estava vazando. Arata desembaiou sua espada, e Takatora o imitou, declarando que se ele estava protegendo um cadáver demoníaco, era igualmente culpado. Sob a bandeira da justiça, Takatora prometeu eliminá-lo sem remorso.
Arata atacou primeiro, mas Takatora bloqueou o golpe com facilidade. Ele zombou, perguntando se Arata realmente tinha o luxo de proteger aquele cadáver demoníaco. O coração de Arata gritava que seu irmão não era um cadáver demoníaco. Takatora liberou o fluxo de sua espada sobre Ryou, atingindo-o. Arata gritou com todas as forças, chamando pelo irmão. Takatora questionou se ele realmente pretendia proteger Ryou daquela forma, ameaçando atacar novamente se Arata insistisse. Virando o rosto, Arata gritou para que parasse e jurou que o derrotaria ali. Ele atacou outra vez, mas Takatora bloqueou o golpe novamente, menosprezando-o como um fracote. Takatora prometeu congelar e despedaçar o imundo cadáver demoníaco, e Arata junto. Arata cambaleou diante da força da energia de Takatora, mas então rugiu com determinação, declarando que Ryou não era um cadáver demoníaco, não importava o que dissessem. Ryou era seu único e verdadeiro irmão. Decidira que o protegeria, custe o que custasse. Com essa resolução, Arata lançou um golpe feroz contra Takatora. Dessa vez, seu poder o sobrepujou, deixando Takatora chocado com o súbito aumento de força. Arata então recuou, ofegante. Takatora sorriu de lado, zombando de sua resistência. Chamou aquilo de um mau hábito compartilhado pelos irmãos, insistindo que aquela família imunda de cadáveres demoníacos acabaria ali. Arata ficou atônito, perguntando o que ele quis dizer com os dois. Exigiu saber a verdade. Takatora revelou que haviam existido 2 cadáveres demoníacos insignificantes que ousaram exigir dinheiro para manter em segredo a compra do orbe. Chamou isso de escolha tola e o auge de não conhecer o próprio lugar. Explicou que se livrara deles, admitindo, porém, que nem sequer ganhou ponto de experiência. Ao ouvir isso, Arata ficou aterrorizado. Takatora apenas sorriu com satisfação cruel. Declarou que Arata precisava desaparecer imediatamente. Desta vez, não seria como antes. Não haveria contenção. Ele liberou a técnica besta de gelo Fong, enviando uma enorme criatura de gelo para atacar. O monstro estava avançando sobre Arata, mas ele desviou rapidamente e contra-atacou com seu próprio golpe contra a besta. Takatora se irritou ao perceber que não conseguiria acabar com um deles. Reconheceu que Arata estava melhor do que antes, mas imediatamente preparou outro ataque. A besta de gelo investiu novamente, mirando Arata com força implacável. Ele sentiu o corpo começar a falhar em acompanhar sua vontade, temendo que a esse ritmo a tragédia se repetisse. Nesse momento, Ryou lançou um ataque contra a besta de gelo. O coração de Arata vacilou, perguntando-se se seu irmão realmente entendia quem era o inimigo. Em seguida, Ryou atingiu Takatora diretamente, arremessando-o para longe. Takatora questionou se um cadáver demoníaco poderia realmente proteger um humano, mas logo decidiu que isso não importava. Ele decidiu eliminar tanto o imundo cadáver demoníaco quanto o humano de uma só vez. Arata pensou na possibilidade de parar os movimentos de Takatora. Se conseguisse isso, poderia mudar o rumo da batalha. Imaginou que talvez pudesse controlar livremente as mudanças de estado apenas com seu próprio poder, lembrando-se de quando havia combinado forças com Aoi Shiyumi, agora com firme determinação. Arata criou uma cortina de fumaça. Takatora zombou, entediado de ver outra fumaça, mas dentro dela o chão estava se transformando em lama e agarrou sua perna. Arata ficou eufórico ao perceber que sua tentativa havia dado certo, mas Takatora cortou a lama de fumaça com facilidade usando sua espada, desprezando aquilo como uma habilidade fraca demais para contê-lo. De repente, Adele surgiu atrás de Takatora e o atingiu na cabeça com toda a força. O coração de Arata se encheu de esperança, acreditando que seu irmão finalmente havia derrotado e matado Takatora. Mas no instante seguinte, sangue jorrou da boca de Ryou e de todo o seu corpo, que começou a colapsar e se desintegrar. Diante dos olhos horrorizados de Arata, o pânico tomou conta. Ele gritou repetidamente pelo irmão, até perceber a verdade. Takatora, na verdade, havia matado Ryou. Uma janela do sistema notificou que o original havia sido eliminado e agora desapareceria. Takatora olhou para Arata, lembrando-se do que havia avisado para que ele não ficasse arrogante. Ele zombou da crença de Arata que estava diferente de antes, ridicularizando a ideia de que aprender a usar habilidades pudesse fazê-lo acreditar que poderia vencer. Takatora admitiu que realmente o havia subestimado. O olhar de Arata ficou frio enquanto ele jurava que mataria Takatora. Nesse momento, uma poderosa aura negra irrompeu de dentro dele. Seu rosto se contorceu em uma expressão intensa e ameaçadora. Seus olhos vermelhos brilharam, inflamados de fúria e poder, enquanto a boca permanecia oculta nas sombras, tornando sua aparência ainda mais sombria. A aura escura girava ao seu redor, misturada a energia roxa e faíscas vermelhas, ampliando sua presença aterrorizante. Sua expressão emanava raiva, domínio e uma onda avassaladora de poder sombrio. Takatora ficou atônito ao sentir a mudança no ar. Perguntou se aquilo era outra nova habilidade, mas logo o desdenhou, afirmando que, mesmo mudado, lixo continuava sendo lixo, e jurou acabar com Arata em um único golpe. As espadas se chocaram com força explosiva, revelando a nova força de Arata. Takatora foi surpreendido quando Arata o atingiu com um imenso poder, lançando-o para longe, ferido e confuso, sem entender o que estava acontecendo. Arata agora emanava uma aura esmagadora de malícia e domínio. Seus olhos vermelhos brilharam com fúria, deixando rastros de luz ardente que cortavam a escuridão. O restante de seu rosto estava mergulhado em sombras profundas, conferindo-lhe uma presença monstruosa e sinistra.
Uma energia vermelha escura girava em torno de seu corpo como chamas vivas, alimentando sua raiva e sede de sangue. Ele se mantinha ereto com confiança, as mãos relaxadas ao lado do corpo, mas sua mera presença era sufocante e aterrorizante. Sua voz carregava o peso de sua fúria ao declarar que, não importava quantas vezes matasse Takatora, jamais seria suficiente. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente pedindo pela próxima parte. Enquanto espera, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que te vejo no próximo vídeo.